poderes probatórios do juiz. Ok? Poderes probatórios do juiz. Bom, são 3 os modelos sobre as funções probatórias do juiz. São 3 os modelos sobre as funções probatórias do juiz. Primeiro é o modelo dispositivo, segundo o modelo inquisitivo e o terceiro modelo cooperativo. Ok? 3 modelos então. Dispositivo, inquisitivo e cooperativo. Vamos lá. Primeiro, modelo dispositivo ou adversarial. São 2 nomes. Modelo dispositivo ou adversarial. O que é esse modelo dispositivo? Significa, o juiz não pode produzir provas de ofício. O juiz não pode produzir provas de ofício. A iniciativa probatória é exclusiva das partes. Ok? Então, o juiz não pode produzir provas de ofício. A iniciativa probatória é exclusiva das partes. O fundamento. A Constituição Federal adotou o sistema acusatório. Esse é o primeiro fundamento, o sistema acusatório, que separa as funções de acusar, defender e julgar. Ok? A acusação tem o órgão acusatório, que é o Ministério Público ou o querelante, conforme a ação seja pública ou privada. Daí tem a defesa e o juiz só tem a função de julgar. O juiz não produz prova nenhuma, ele só tem a função de julgar. Ok? Então, o sistema acusatório e também o outro fundamento, o princípio da imparcialidade do juiz, que à medida que ele produz prova, ele poderia também se tornar parcial. Então, fundamento seria o sistema acusatório e o princípio da imparcialidade do juiz, né? Conferir poder probatório para o juiz pode comprometer a sua imparcialidade. Então, esse sistema, ele é bem radical nesse aspecto, que ele diz o seguinte: o juiz não vai poder produzir nenhuma prova, nem em caráter complementar ou subsidiário. Isto é, ele não pode produzir prova nem para sanar suas dúvidas. Não pode produzir prova nem para sanar suas dúvidas. Quem produz prova é só a acusação e a defesa, o juiz ele fica quietinho lá e não vai poder produzir nenhuma prova de ofício, nem mesmo para sanar dúvidas. Esse é o sistema dispositivo. Bom, esse sistema, evidentemente, é o sistema que se deve adotar aí para uma prova de defensoria pública, tá? Prova de defensoria pública. Por quê? Vejam só, nesse sistema dispositivo, então, todas as leis anteriores à Constituição que atribuem poderes probatórios ao juiz, que diz que o juiz pode produzir provas de ofício, todas as leis anteriores à Constituição, a Constituição não teria sido recepcionadas, essas leis. E as leis posteriores seriam inconstitucionais. Então, quando a lei diz que o juiz pode produzir provas de ofício, quando a lei diz que o juiz pode determinar provas de ofício, se a lei é anterior à Constituição, ela não foi recepcionada. Se ela é posterior, ela é inconstitucional, porque ela viola o sistema acusatório. Então, há uma corrente, portanto, que adota esse sistema dispositivo ou adversarial, de modo que o juiz não poderia determinar de ofício nenhum tipo de prova. Ok? Daí nós temos o segundo modelo, o modelo inquisitivo ou inquisitorial, que o juiz pode ordenar provas de ofício. O juiz tem o poder de ordenar provas de ofício, provas não requeridas pelas partes. Ele tem esse poder de ordenar provas de ofício, provas não requeridas pelas partes. O fundamento é o princípio da verdade real, tá? Então, o fundamento é o princípio da verdade real. E não há comprometimento aí, segundo essa corrente, não há comprometimento à imparcialidade do juiz, porque ele determina provas de ofício, quando ele determina, ele não sabe se a prova vai beneficiar ou prejudicar o réu. Então, ele mantém a imparcialidade, porque ele determina provas de ofício sem saber se vai beneficiar ou se vai prejudicar. Então, esse é o sistema inquisitivo. O juiz pode determinar provas de ofício. O fundamento é o princípio da busca da verdade real. Ok? Então, há quem entenda que o Código de Processo Penal, em matéria probatória, adotou o sistema inquisitivo.
Porque há inúmeros dispositivos legais que permitem o juiz determinar provas de ofício. Tá? O juiz pode determinar uma série de provas de ofício. Pode determinar a busca e apreensão de ofício, domiciliar, pessoal. Pode determinar até interceptação telefônica de ofício. Okay? Depois eu vou falar melhor sobre isso. Tá? E temos um terceiro modelo, que é o modelo cooperativo. Modelo cooperativo, o juiz também pode determinar provas de ofício, mas somente após a produção das provas requeridas pelas partes. Ok? Então ele poderia, para sanar as dúvidas, mas apenas após as partes produzirem as provas. Então seria o seguinte, após as partes produzirem as provas, se houver dúvidas, o juiz poderia complementar aí para sanar dúvidas das provas requeridas pelas partes. Ok? Então, diferença entre o sistema inquisitivo e o sistema cooperativo. No sistema inquisitivo, o juiz pode ordenar de ofício as provas em qualquer momento aí. Em qualquer fase do processo, ele poderia determinar de ofício a produção de provas, para sanar suas dúvidas. Ok? Provas evidentes relevantes. Né? Agora, o sistema cooperativo, o juiz também pode determinar de ofício as provas, mas somente após as partes produzirem as provas. Então, primeiro ele tem que ficar quietinho lá, aguardando as provas serem produzidas, as provas que as partes requereram, ok? Depois de produzidas todas as provas, daí ele poderia determinar de ofício provas para sanar dúvidas sobre as provas requeridas pelas partes. Então ele poderia agir de ofício para sanar dúvidas sobre as provas requeridas pelas partes. Ok? Então, somente após a produção das provas é que ele poderia produzir provas de ofício para sanar suas dúvidas. Então, há quem entenda também que o sistema adotado seria esse, seria um sistema cooperativo. O juiz só poderia agir de ofício após a produção das provas pelas partes, daí então ele poderia agir de ofício para sanar as dúvidas sobre as provas que as partes produziram. Há uma corrente também nesse sentido. Então o tema é polêmico sobre qual é o sistema adotado. Bom, o Código de Processo Penal permite que o juiz determine provas de ofício. Só que vamos deixar bem claro isso. É uma mera faculdade do juiz determinar provas de ofício. O juiz não tem ônus da prova. O juiz não tem ônus e muito menos dever de produzir provas de ofício. Ok? É uma mera faculdade do juiz.